Amém, queridos? 1 Samuel, então, capítulo 16. Eu separei essa porção da palavra de Deus e estou com algo no meu coração de não pregar, mas compartilhar uma palavra, um ensino nessa noite sobre a nossa geração, sobre você que está aqui nessa noite. Meu coração salta em mais ensinar do que pregar aqui nessa noite. Então, a palavra diz... aleluia. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Aleluia. Versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém, e saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Porque Samuel era um homem cheio de Deus e o pessoal tinha temor. Aleluia. Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Só que não era ele. Olha para o seu irmão que está ao seu lado, fala para ele assim: existem coisas que parecem, mas não é. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande das pessoas acreditarem que eu sou pastor, simplesmente porque eu tenho um cabelo grande. Porque parece que o meu cabelo ele tem alguma coisa a ver com aquilo que eu tenho de consciência, daquilo que eu tenho de vida, daquilo que eu tenho. E é mais difícil eles entenderem que eu sou casado há 23 anos. E é mais difícil eles entenderem que eu sou fiel à minha esposa. É mais difícil eles entenderem que eu tenho 4 filhos. Eu pego táxi às vezes, no Brasil, aqui em Portugal, e parece que taxista, não sei se tem algum taxista aqui, parece que a língua dele fica mordendo assim, para ele perguntar para você o que você faz. Você já viu isso? Ele quer perguntar para você o que você faz na conversa, né? E todas as vezes eu viro e eu falo: eu sou pastor. Você? Não acredita. Eu falei: eu sou, pastor não mente. Eu sou pastor. Fala um versículo para mim. Um dia, lá no Paraná, eu peguei um ônibus e subi para a cidade de Curitiba. Eu estava no litoral e sentou um senhor do meu lado. E ele olhou para mim: tudo bem? Eu falei: tudo. Aí daqui a pouco ele: posso falar algo para você? Eu falei: pode. Eu posso falar de alguém que ama você? Eu falei: claro. Aí ele: eu quero falar de Jesus. Aí eu fui falar que eu era, mas não consegui. E deixei ele falar o plano de salvação todo para mim, porque ele não cria que eu era pastor. E no final eu aceitei Jesus de novo com ele. E ele ficou super feliz. Queridos, tem muitas coisas que parecem, mas não é. Eu quero lembrar vocês que esse mesmo Eliabe foi o que chegou para Davi e disse... Ontem eu estava conversando isso com o pastor Alexandre: volta para tuas poucas ovelhas, Davi. Eliabe, o filho mais velho da casa: eu conheço tua presunção. Volte para suas poucas ovelhas. Menosprezou Davi. E Davi se perguntou: o que eu estou fazendo? Eu só fiz uma pergunta. Então, queridos, muitas vezes nós não entendemos algo que está no coração de Deus. E a primeira coisa que eu queria compartilhar: Deus é o dono do propósito. Nós não temos autoridade maior do que Jesus, ao ponto de que Jesus inaugurou o céu com um ladrão, um vigarista. Porque nós não temos controle dessas coisas. Essa autoridade pertence a Deus.
Se queremos avivamento, se queremos algo Deus fazer numa cidade, se queremos Deus fazer algo sobre essa história, nós precisamos aprender de que o menor virá a ser o quê? O maior, queridos. E muitas vezes nós não entendemos coisas assim, que aqueles que não são, também são. E Deus quer unir essas coisas. Eu não creio que Deus quer separar. Unir o quê? Pensamentos em um só propósito. Em primeiro lugar, queridos, está o Senhor no céu. Ele é o autor de todas as coisas. Ele é o autor do teu ministério, do teu chamado, daquilo que Ele fez na tua história, naquilo que Ele fez ali quando você ainda era, como diz a palavra, algo ainda informe. Ele soprou sobre você. Se eu lembrar de onde eu vim, se você lembrar de onde você veio, se você lembrar nessa noite de tudo aquilo que você já viveu na tua vida e na tua história, você vai perceber que o propósito pertence a Deus. Quero dizer nessa noite, com temor, nós como adoradores, como igreja aqui na Europa, necessitamos demais disso. Entender, Senhor, o Senhor é o dono do propósito. Samuel entrou naquela casa quando ele viu Eliabe. Opa, é esse. Mas não era. Por quê? Porque o Senhor que governa. João capítulo 15 diz: o Senhor, o quê? Que me escolheu. Salmo 139, Davi diz: foi o Senhor que me viu, que me fez. Eu não sei como está o teu coração nessa noite, mas eu quero te dar uma palavra de Deus. Deixa Deus governar. Deixa Deus liberar algo sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, que vai explodir nessa nação. Mas eu tenho que arrancar do meu coração algumas coisas que parece que eu tenho controle, eu tenho governo, eu tenho a melhor arma para atingir aquilo que Deus quer fazer em Portugal. Você não tem isso, querido. Quem tem é Deus, e é Ele que nos escolhe da maneira que Ele deseja, e é Ele que une pessoas, sejam pequenos ou sei lá o quê. Para quê? Para que o propósito dele atinja a sua meta. E eu digo aqui de Europa, eu digo aqui de Portugal, no nome de Jesus. Eu me lembro bem, e você também, óbvio, quando Deus chamou Abraão de Ur, filho de um feiticeiro, filho de um homem que buscava outros deuses. Em Josué capítulo 24, a palavra deixa muito clara isso. Só que tinha algo no coração de Deus, existia um propósito no coração de Deus. E Deus escolhe Abraão naquela geração, para que Abraão chegasse em João capítulo 8, versículo 52. Eu sempre falo essa palavra, que Jesus fala: Abraão viu os meus dias, viu e regozijou-se. Por que Abraão viu? Porque Abraão se alinhou ao coração de Deus. Porque Deus escolheu quem? Abraão. Porque Deus escolheu quem? Você. Gênesis capítulo 18, Abraão com 99 anos de idade. Deus aparece e a palavra diz: no maior calor do dia, Abraão sai correndo atrás de quem? Do Senhor. É aquilo que chamamos na teologia de teofania, as aparições de Deus. E Deus aparece ali naquele lugar e corre Abraão atrás do Senhor. Deixa eu lavar seus pés, deixa eu te servir, deixa eu te dar o melhor que eu tenho. Abraão corre à sua casa, pega o melhor gado que nós temos. Abraão corre à sua esposa, faz aquela melhor comida que você tem. Mas por quê? Porque estava no coração de Deus. O quê? Escolheu Abraão
24 anos atrás. 24 anos ele esperando uma promessa. 24 anos ele batalhando, andando pela fé, indo contra a esperança, indo contra tantas coisas, mas o governo de Deus estava sobre Abraão, o governo de Deus estava sobre Davi, o governo de Deus está sobre a tua vida, o governo de Deus está sobre esse lugar. Deus te chamou, Deus chamou você antes da fundação do mundo, Deus chamou você para você ser luz. Se puder colocar um pouquinho mais de retorno aqui para mim. Queridos, que Deus nessa noite atinja o teu coração. Não é o teu governo, é o governo dele na tua história. É aquilo que ele deseja. É aquilo que ele quer, não aquilo que nós queremos. Aleluia. 99 anos. Deus tinha um propósito. 24 anos esperando uma promessa. Abraão se curva diante de Deus. Se acha mercê em tua presença. Deixa eu lavar teus pés. Recostai-vos aqui. Deixa eu fazer alguma coisa. E ele colocou tudo diante de Deus. Ele serviu ao Senhor. E eu quero dizer algo. Nós temos em nossas mentes problemas muitas vezes. Nós temos problemas na nossa mente da divisão que nós aprendemos. Nós temos problema muitas vezes na nossa mente de aceitar servir pessoas. Nós temos problemas muitas vezes de pensamentos, tantos pensamentos, de andar com pessoas e achar que as pessoas são maiores do que nós, e não nós somos maiores que as pessoas. Eu creio que Deus está chamando a igreja nesses dias na face da terra, a ela ter um coração. Deus está no governo de todas as coisas. Deus escolhe quem Ele deseja e quem Ele quer. Deus faz do jeito dele e da forma dele. E Abraão entrou nessa linha. E o que Deus fez? Daqui a um ano eu voltarei e vocês terão um filho. Eu não sei há quanto tempo você está esperando algo. Eu sinto forte no meu coração em compartilhar uma palavra com essa senhora que está aqui, na segunda cadeira. Tudo que você esperou, tudo que você já viu, tudo que você está esperando agora, vejo uma unção na vida da senhora. É uma palavra, um chamado, um ministério. E Deus vai cumprir. Deus está colocando pessoas do teu lado para cumprir algo precioso. Está te dando força, revigorando tuas forças. Nesse tempo, digo de um ano para cá, você está só respirando. Sabe por quê? Porque tem um povo te esperando, chorando, vem. Deus faz do jeito que Ele quer, queridos. Da forma que Ele deseja. Você crê nisso? Samuel quando entra na casa de Jessé, Samuel teve que entender isso diante de Deus. Existe um governo de Deus. Se queremos avivamento, precisamos nos submeter a Ele. Eu nunca vi avivamento sem o governo de Deus, sem a vontade de Deus. Eu estava falando esses dias, não sei se para minha esposa ou para o meu filho, nós queremos avivamento coletivo. Quem não quer um avivamento coletivo em Portugal? Eu quero. Sabe o que é o avivamento coletivo? Estamos no trem, está todo mundo no trem ali, Cacém, né? Depois do Cacém vem o quê? Rio de Moura, aí daqui a pouco aí daqui a pouco sentadinho ali, né, um africano lá de vamos lá, Moçambique, aí daqui a pouco um português, quem não quer isso? Eu quero. Aí daqui a pouco o português, né, quer falar assim, eita glória!
Quem não quer isso, queridos? Eu quero. Você não quer não? Eu quero. Eu ando muito de comboio. Eu ando muito de comboio. Eu gosto de andar de comboio. E ninguém tira isso de mim, por favor. Queridos, eu quero um avivamento coletivo. Mas sabe por que tarda, muitas vezes, esse avivamento coletivo? Porque nós temos dificuldade de entender um governo de Deus e aceitarmos uns aos outros e nos reunir e ter hábitos, cultura, de termos unidade, de termos comunhão. Nós temos dificuldades. Eu tenho, você não tem? Eu tenho. Eu sou vascaíno, coitado. Em São Paulo eu sou palmeirense, coitado. Quem gostava de mim agora não vai gostar mais. E tenho os melhores amigos meus aqui, né? Vou falar nem o nome. Teve, nesses dias, o Santos ganhou do Palmeiras. Teve uma hora que eu falei assim, para de falar! Chega, não aguento mais! Mas é santista e palmeirense. Queridos, nós nascemos assim, ou não? Meu filho Natan tem 6 anos, eu não ensinei meu filho a ser bravo, mas ele nasceu bravo. A Hannah tem 16 anos, é brava, eu não ensinei ela a ser brava. Ou eu cheguei lá com uma madeirinha, toma aqui, você vai ser brava. Eu não ensinei isso. Mas Deus está ensinando eles a ser o que agora? Humildes, mansos. Através de quê? Da palavra de Deus. Nós nascemos de uma estrutura adâmica. Nós temos problemas. Nós precisamos confessar isso diante de Deus. O avivamento de Atos capítulo 2 veio através de arrependimento e confissão de pecados. Muitas vezes nós queremos algo coletivo, que o coletivo não chega, porque nós coletivamente não estamos. Em Joel capítulo 2, quando Deus fala de Atos capítulo 2, Deus chama a Israel para que se unam. Entre o pórtico e o altar, chame os sacerdotes, os ministros, e se curvem diante de Deus, se confessem, jejuem, orem. Foi ou não foi, irmãos? Sabe o que é isso? Aceitarmos o governo de Deus. Eu estou no 1 ainda, eu tenho 7 tópicos aqui, estou no 1, aleluia. Não estou conseguindo sair do 1. Muitas vezes somos assim, queridos. Eu digo de mim, não estou falando de você. Eu digo da minha casa, porque eu conheço a minha casa. Só que eu creio que o Espírito Santo está soprando algo. Eu não posso crer em outra coisa. Deus está soprando sobre a nossa estrutura. Estava com o pastor Ed ali comendo hoje, almoçando, e nós ouvimos uma canção profética. Quebra a minha estrutura, sara toda a minha ferida, bem ali no café, aqui no saguão da igreja. Me ensina a ter santidade, quero andar. Já ouviram essa música? Pois o Senhor é o meu bem, quebra a minha estrutura. Samuel entrou na casa de Davi, estruturas foram quebradas. Será que estamos dispostos a isso? Será? Será que estamos dispostos a convidar pessoas para o sacrifício? Versículo 7, porém o Senhor disse, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o que, queridos? Deus, em sua igreja, Ele não caminha com corações que olham o exterior. Nós colocamos um artigo na www.adoroficial.com
Especulação versus avivamento. Avivamento não vem com especulação. 1 Coríntios 13 diz: o amor não se ressente do quê? O amor não se ressente do quê? Eu vou repetir: o amor não se ressente do quê? E por que nos ressentimos tanto do mal? Porque existe uma estrutura que Deus quer quebrar, irmãos. Davi chegou para Saul e falou: Saul, exército, soldados, tirem essa armadura, por favor. Tira isso de mim. Tira essa estrutura, porque não dá. A minha estrutura, quando eu estava sozinho, eu destruí leões, eu destruí o urso, eu guardei a casa do meu pai, eu honrei o meu pai perante Deus. Ninguém estava me vendo. Eu não preciso disso. Davi tinha intimidade com quem? Com Deus. Atos 13:22. Achei em Davi um homem segundo o meu. Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. O avivamento não vem com especulação, mas vem com entrega. 1 João 3,16. E nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por, e nós também damos a nossa vida pelos nossos o quê? Irmãos. E muitas vezes não damos vida, por quê? Porque eu me frustrei, porque eu tenho feridas que eu trago desde a minha infância. Eu não acredito em unidade, claro que não. Meus pais, eles se separaram, e não é culpa dos seus pais. Seus pais não têm culpa nenhuma disso. Já é aquilo que eles receberam também, de estruturas. Vocês estão me entendendo, queridos? O quanto que esses dias Deus tem querido destruir essas estruturas adâmicas, pesadas. Pessoas que não conseguem caminhar ao lado de outros. Eu tenho o pé atrás. Mas eu ouvi, é uma ilustração, tá bom? Mas eu ouvi falar do Arley, obreiro, vai se tornar pastor daqui a pouco. Eu acho que nós temos que buscar o Senhor ali. O que o Senhor fala do Arley e da Jaqueline? E não é o que eu estou ouvindo. Isso trava, isso prende, isso bota teu pé, sabe aonde? Isso é humanismo. Jesus foi com Judas até o fim, foi ou não foi? Porque Jesus estava debaixo de um governo, e ele sabia o lugar dele, muito bem. E na hora que o filho da perdição tivesse que se manifestar, ele vai se manifestar. Se você tiver que ser traído no seu ministério, eu não estou profetizando isso não, tá? Se quiser quebrar, pode quebrar. Quebra em nome de Jesus, em nome de quem que você quiser. Mas se você tiver que ser traído no seu ministério, você vai ser. Jesus foi, querido. Mas o propósito nunca deixou o coração de Jesus. Mas o propósito não deixou o coração de Davi. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Olhando para a palavra de Deus, obviamente. Deus não olha exteriores. Deus olha o interior do homem. Em Lucas capítulo 15, olha, aquele ali é aquele ali que é Jesus.
Ele se senta à mesa com publicanos e pecadores. Uau! Uau! Você pode dizer para o seu irmão, você está perdendo o controle. Vazio, quebrado, me prostrarei. Encha-me com tua graça. Você pode dizer isso para ele? Vazio, prostrarei. Encha-me com tua graça. Nessa noite, tua vida, tua casa, teu ministério, todas as questões que te rodeiam, se curvem, se prostrem ao governo que está no coração de Deus. Rapidamente, a segunda coisa que aconteceu está no capítulo 17, no versículo 17. Disse Jessé a Davi, eu vou repetir, 1 Samuel 17, 17. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, e apressou, perdão, queridos, eu vou repetir o versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, para os teus irmãos um efa de trigo tostado, 10 pães, e corre, e leva ao acampamento e aos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-o para o comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e vê se estão bem, e trarás uma prova de como eles estão. Uau! A segunda coisa que eu quero dizer, eu não sei se eu vou conseguir chegar no 7, é que nós precisamos entender que nosso chamado, ele não tem autoridade em si mesmo. Deus não governa as coisas dessa maneira. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a imagem, o quê? E a minha? Governo de Deus. Deus sobre todas as coisas. Deus sempre instituiu pessoas para que pudessem liberar algo sobre outras pessoas. Eu vou explicar melhor isso. Jessé, pai de Davi, ele enviou Davi. Davi não se enviou. Eu preciso aprender essas coisas. Eu estava conversando, não sei com quem, esses dias, que, pelo menos lá no Brasil, aqui sinceramente, eu acho que eu nunca tive essa experiência. As pessoas me veem com esse cabelo, ministrando louvor, adoração, em conferência, isso, aquilo. Aí daqui a pouco eles chegam em mim e falam, cara, tu é do reino. O que é o reino? A cultura do reino, né? Que se aplica de uma maneira errada. Errada. Qual que é a cultura? Você não tem pastor, eu sou do reino. Você não tem líder, você não tem igreja. Espera aí. Efésios capítulo 5 fala o quê? Que Jesus é o cabeça de onde? De onde que ele é o cabeça? Ok ou não ok? Sim ou não sim? Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo escolheu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, ok? E isso faz parte do quê? Da igreja. Do cletos, do presbitério.
Sim ou não, queridos? Isso é reino. Isso é cultura do reino de Jesus. Agora, a cultura de um reino, sei lá o quê, você não tem pastor, você não tem líder, você não tem nada, ninguém te enviou. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Ok? Jessé enviou Davi. Depois que Davi pega a cabeça do gigante, 5 horas da manhã, estava eu e meu filho conversando sobre isso ontem. Quando ele pega a cabeça, se eu fosse Davi, eu ia fazer carioca brasileiro, né? E raçazinha que gosta de aparecer. Ei, Brasil, eu amo dessa terra. Está aqui a cabeça dele. Daqui a pouco, Saul vira para Abner. Abner, chefe do exército de Saul. Abner! Abner! De quem é ele filho? De quem esse moço é filho? Por que ele pergunta isso? Uma estrutura de Deus, nós temos endereço. Uma cultura de Deus, nós temos, eu preciso reaver isso. Que o Espírito Santo fale conosco, que Ele não nos agrida nessa noite, mas que Ele tome teu coração. Nós precisamos ser igreja, a autoridade foi dada à igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Aleluia. Davi foi enviado. Ele não foi sozinho. Terceira coisa. Eu agora vou para o versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Fala para a pessoa que está ao seu lado. O medo trava. Não tenha medo. Seja livre do medo nessa noite. Deus quer estabelecer teu ministério não no medo. Eles tinham medo. Eles tinham aparência. Eles pareciam. Mas eles não derrubavam Golias de jeito nenhum. Eles tinham tamanho, eles tinham armaduras, mas o principado estava lá de pé dizendo: quem vai vir? Deus está levantando nesse momento em Portugal Davis que vão destruir gigantes, potestades, principados, para que o reino dele se estabeleça nessa nação, nesses dias, para que o reino dele cresça e nós possamos diminuir nessa nação, queridos. Apesar de estrutura, de tudo que eles tinham, eles não destruíram. Precisou chegar Davi, alinhado ao coração do Pai, escolhido debaixo de um governo, enviado. Medo. Paulo fala para Timóteo: Deus não deu espírito de medo, Deus te deu espírito de poder, amor, de moderação. Nós precisamos ter esse entendimento no coração.
Número 4, fala para o seu irmão, nós precisamos de discernimento. Versículo 25. E diziam uns aos outros: vixe, aquele homem que subiu para afrontar Israel. Quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai se isentará de impostos. Davi teve discernimento. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala: que Deus te dê discernimento lá em Pero Pinheiro. Fale para o teu irmão, que Deus te dê discernimento lá onde você mora, lá onde você congrega, a igreja que você está, que Deus te dê discernimento, que Deus te levante nessa nação, que teus olhos espirituais se abram nesses dias. Que Deus dê discernimento à igreja aqui de Sintra. Quando eu digo igreja, não é uma igreja, a igreja do Senhor Jesus aqui em Sintra. Ah, Deus, nós precisamos de discernimento. Número 5, nós precisamos fazer uma aliança com Deus. E eu quero dizer para vocês, a aliança sai sangue. Se você quer ir até o fim, vai sair sangue. Se você quer ir até o fim com alguém, você vai ter que aprender a perdoar. Senão você não vai conseguir. Versículo 26, lá no final: quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Incircunciso não tem aliança com Deus. Se não tem aliança com Deus, não vai vencer. Eu e minha esposa já passamos por momentos de ver Golias. Muitas vezes nos calamos. Porque eu sei com quem eu tenho aliança. Deixa Deus governar a tua vida. Tenha discernimento. Nós temos aliança. Número 6. Não ouça as trevas. E não ouça pessoas que não têm Deus para falar para você. Versículo 28. E Eliabe, seu irmão mais velho, veio e falou: por que você veio aqui? Conheço tua presunção, tua maldade. Você veio aqui só para ver a guerra. Não. Eu não cheguei por último aqui só para ver a guerra. Eu cheguei por último aqui para ganhar a guerra. Junto com vocês. Davi dizendo: volte para as suas poucas, o quê? Se alguém está menosprezando a tua vida, eu quero te dizer algo. Continua. Eu já preguei só para mim, irmãos. Naquele dia nem minha família foi, eu fui sozinho. Foi o dia que eu fui na igreja, eu nem lembro porquê. Mas esse dia a Fernanda não pôde ir. Não sei, alguma coisa em casa, eu não lembro. Eu fui sozinho, não, amor, deixa que eu vou. Aí eu cheguei, só tinha eu. As cadeiras, tudo vazio. Falei até em línguas. Recebe aí, cadeira. Vazia. Mas eu não vou voltar para trás. Hoje, os meus filhos na fé lá no Brasil me encheram de mensagens. Estou contigo. Essa conferência vai ser maravilhosa.
Mas em muitas vezes eu não vi os meus filhos na minha frente. Eu não vi eles com meus olhos. Eu não vi, queridos. Eu só vi e vi muitas vezes. Volte para tuas poucas ovelhas. Não continua, cara. Quando Deus está estabelecendo o teu coração, quando Deus está estabelecendo as estruturas da tua vida, Ele vai mexer lá dentro do seu interior, como Ele mexeu com Abraão. Eu imagino Abraão: Senhor, o Senhor prometeu, mas o Senhor não fez. Volta para as tuas poucas ovelhas, cara. E de quebra ainda tu escuta: eu sei muito bem quem você é. Espírito de opressão, queridos. Sabe por quê? Porque o diabo quer parar, neutralizar, segurar, amarrar o teu ministério, o meu. Obrigado, querido. Eu sinto isso no meu espírito nessa noite. Eu sinto muito, mas eu já estou descontrolado aqui. E não vou ficar ofendido nem um pouquinho se você quiser ir embora, porque é teu horário, porque você está cansado. Amanhã nós vamos voltar às 5 horas, mas também não estou dizendo que nós vamos nos ater muito aqui, nós estamos terminando já. Mas Deus está falando com pessoas aqui. Muitas vezes você ainda ouve opressão, palavras. Só que Davi não ficou preso nisso. E você não pode ficar preso nisso. Eu lembro a primeira vez que eu fui cantar na igreja. Não sei se é de Rocha, lembra? Playback. Acho que isso nem se faz mais. Olha que nós somos da mesma época. E no final eu perguntei aos irmãos: ficou bom? Eu queria cantar à noite. Ficou horrível. Ficou péssimo. Você não serve para cantar, cara. Depois de uns anos eu voltei naquela mesma localidade. Sabe por quê? Na localidade que você dá o teu sangue, é ali que Deus vai honrar a tua vida um dia. E eu não estou falando que isso é prêmio, mas isso faz parte do que eu vou falar para vocês. Eu voltei naquela localidade com um CD que eu gravei, e eu estava numa das melhores gravadoras do Brasil. Isso para mim não é nada, só faz parte, mas Deus estava abrindo portas. E eu cantei com aqueles irmãos. Chorei até dizer chega. Na verdade eu não conseguia nem cantar, eu só chorava. Porque eu lembrei daquele horrível. Você não serve para isso. Existe uma voz profetizando nesses dias. Continua.
Continua. Você pode dar um abraço na pessoa que está ao seu lado e dizer para ela: continue, querido. Deus está soprando sobre os que não são, os que se sentem fracos. E fortalecendo. Eu gosto muito do texto de Paulo, Igreja de Roma, no capítulo 15. Quando Paulo fala: olhe os mais fortes que fortaleçam os mais. Eu creio que Deus está juntando isso. E nos fortalecendo nessa noite. E queria chamar aqui à frente todos que querem se estabelecer debaixo de um governo que não é teu. Os que precisam se fortalecer nessa noite. Os que precisam de uma mão. Vem aqui à frente, vem. Os que precisam de uma ajuda. Os que precisam de algo. Você está com sede, vem aqui. Queria pedir que os pastores nos ajudassem aqui, é um momento muito especial. Deus está fortalecendo adoradores que vão fazer parte de uma grande colheita nessa região da Europa. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Nós queremos orar junto com você. Vem aqui à frente. Obrigado, Fê. Vem aqui. Ore candaralabassore andarabase. Se entrega. Namanamana me alabama canava. Alabas